Olá, ouvintes da Rádio Nova FM, audiência do Habla Empreendedora. Estamos aqui no segundo episódio ao vivo do Habla Empreendedora. Quero agradecer enormemente a audiência de ontem, 10 mil ouvintes ligadinhos no Habla Empreendedora. E hoje o programa está sensacional, mentoria para mamães, mas tenho certeza que os papais também vão aproveitar, porque nós estamos com convidadas que entendem do assunto. Hoje estamos aqui com Daniele Gross, da Brincaê, e ela vai explicar tudinho pra gente como que funciona essa plataforma. Estamos aqui com a Ana Ribeiro, da Espaço Mama, espaço de agenciamento e treinamento para babás. Olha que incrível. Estamos aqui com a Dani Bassetti também, ela é mentora parental e também ela é sócia do Instituto Florescer Curitiba. E teremos também, ao final do episódio, Daiane Santos, fonoaudióloga, especialista em crianças. Sejam muito bem-vindas ao Habla Empreendedora, o programa que dá voz e amplifica o poder das mulheres de negócio. E já deixo o recadinho que quem quiser participar ao vivo com perguntas, 41 99535 4920. Sejam bem-vindas ao Habla, meninas. E vamos começar já com perguntas. Eu já quero conversar com a Ana Carolina. E eu quero saber, Ana, o que te motivou a criar o Espaço Mama? Qual que é a missão da agência de babás? Primeiro, prazer, né? Também as convidadas aqui, Dani, né? As Danis. As Danis, né? Obrigada também pelo convite, Roberta. Mas esclarecendo um pouquinho mais sobre a nossa missão hoje da Espaço Mama, né? A gente hoje trabalha com duas frentes de serviço. Uhum. Então, nós temos tanto o serviço de consultoria de seleção de babás, quanto o treinamento das babás também, né? Uhum. Então, hoje a gente tem duas missões, né? Perante as famílias, a gente entende realmente o que as mães passam, principalmente no momento de volta ao trabalho, né? Sim, então, ter uma pessoa de confiança para estar com elas, eu acho que essa é a nossa grande missão hoje, também de passar essa segurança para a família, né? Através do nosso processo de seleção. Então, a gente quer conectar as famílias a babás capacitadas e especializadas para o cuidado ideal dos filhos dela, para que elas também tenham gerenciamento de tempo, né, enquanto buscam essa babá, além do quesito que eu acho que é mais importante, que é a segurança de quem está entrando nessa casa. Sim, até né? Porque a gente tem visto, não sei se vocês têm visto, mas muitas notícias de maus tratos com crianças a partir de serviços de terceiros. Exatamente. E a gente faz um trabalho todo criterioso, né, em relação à checagem de referências, a pesquisas sociais dessas candidatas também. Então, isso é importante para a gente garantir que essa família vai ter mais segurança, né, nesse processo que é tão importante. Porque hoje a gente tem um público bem nichado mesmo, de mães que conciliam a carreira com a maternidade. Hoje a gente tem um público também, assim, bem forte de mães autônomas, muitas vezes médicas, empresárias. E aí, o que isso acontece? Elas não tiram o tempo de licença maternidade, né? Então, o tempo da licença já é tão curtinho, 4 ou 6 meses. A gente tá vendo cada vez mais essas mães voltando ao mercado com 1 mês do bebê. Sim. Né? Então, ela acabou ali, o puerpério nem acabou, né? Direito, porque até entrando ali um pouquinho nesse tema de maternidade, né? Não tem como a gente jogar ali, o puerpério tem X dias, né? Parece que no dia seguinte você tá perfeita, né? Não. E cada vez mais a gente vê vem fazendo um processo de seleção que as mães falam assim, olha, quando meu bebê completar 30 dias eu tô voltando. Então a gente entende essa dor, né? E por outro lado a gente trabalha com treinamento das babás. Então cada vez mais a gente quer capacitar mulheres para entrarem também nesse nicho, né? A gente vê muitas mulheres hoje em dia que querem entrar no mercado de babá, mas nunca trabalharam antes. Ou mulheres que trabalharam há 20 anos atrás, já têm um pouquinho mais de idade também, sentem dificuldade de voltar para o mercado de trabalho em áreas que elas tinham, né, mais experiência. E aí elas recorrem ao curso de babá porque há 20 anos atrás já trabalharam com crianças. Elas querem fazer uma espécie de reciclagem, uma nova capacitação. E
Então, a gente traz essas mulheres no mercado de trabalho, né? Até ser reinseridas no mercado. Exatamente. E muitas vezes reinseridas em uma nova área, como babá, né? Às vezes ela já tem essa habilidade de cuidar de criança, às vezes largou um serviço que era um serviço registrado, por exemplo, para cuidar da família. Agora quer voltar ao mercado. Poxa, eu gosto tanto de cuidar, de estar, né, junto com família, junto com crianças, e quer se inserir como babá. Então, é uma nova porta, uma nova oportunidade também que a gente dá para essas mulheres. Perfeito. E Daniele Gross, da Brincaê. Eu tô super curiosa para saber sobre a Brincaê, porque eu estou acompanhando nas redes sociais e eu vejo que é muito diferente esse negócio. E eu quero entender o que a Brincaê faz, qual que é a missão da Brincaê, como que essa história aí de seres brincantes, que eu amei esse nome, seres brincantes. Me conta tudo, Dani. Então eu vou começar pelo começo, né? A ideia de seres brincantes vem da nossa vivência familiar. A Brincaê surgiu mesmo da nossa família. E surgiu a partir de uma brincadeira, inclusive. Foi a partir da escrita espontânea da minha filha, que hoje tá com 5 anos, é a Aurora. Ela fez a escrita do nome dela espontaneamente, sem a gente ensinar letras, nada, né? Não estimulamos nada. E um belo dia, a gente olha pra parede preta da cozinha da nossa casa e tava escrito Aurora. Aí a gente olhou para aquilo, a gente não viu ela fazendo, olhamos para aquilo e falou, nossa, o que tá acontecendo que a gente tá perdendo, né? E o meu companheiro, que é meu sócio na Brincaê, ele falou, meu Deus, essa letra, essa escrita, esse desenho dela dá uma marca. E aí, a gente começou em busca de refletir mais sobre o nosso propósito, primeiramente, né, enquanto pais. Eu sou educadora há 20 anos, né, tenho uma trajetória na educação, meu companheiro é da área de tecnologia, a gente começou a fazer nascer uma ideia. Você é mestre em educação e psicopedagoga, não é, Dani? Isso mesmo, eu sou pedagoga de formação, depois fui fazer o mestrado em educação, depois ainda a psicopedagogia, e tenho estudado os meandros da infância e da primeiríssima infância. E aí, a partir desse entendimento, né, da importância do brincar na nossa casa, a gente pensou que precisava furar essa nossa bolha, né? A gente acompanha muitas famílias próximas que também entendem o brincar numa perspectiva importante e interessante. No entanto, a gente constatou que é algo muito restrito em relação ao entendimento do que é essa infância, que infância é essa que nós temos hoje, o que é que nós temos oferecido para essa infância e de que maneira a gente pode ampliar esse entendimento para mais e mais famílias e pessoas de maneira geral, né? Afinal, todos somos seres brincantes. E a importância das brincadeiras para a criança. As memórias que eu tenho de infância das brincadeiras que eu fazia com os meus pais, com os meus amigos. Então, eu acho que isso traz uma riqueza muito grande, depois de memórias, inclusive, para as crianças e até mesmo para os adultos. Quando meu filho era pequenininho e a gente brincava assim, assado. Sem dúvida, o brincar, ele é a linguagem essencial da criança, né? Muitas vezes a gente fala assim, a criança tá sempre brincando, e no final das contas, a criança vive o brincar, né? O brincar é a vida dela. Sim. E por isso esse repertório de memórias que nós temos, né? Desses brincares da nossa infância. E desde muito cedo, desde sempre, os bebês, as crianças pequenas estão construindo cultura com esses brincares. E é essa visão que eu acho que a gente precisa alargar na sociedade, de que esses bebês, essas crianças, elas não são somente receptores, mas são construtores de um brincar. Quantas brincadeiras nós conhecemos hoje que não são como aconteciam na nossa infância, né? Então, nós conhecíamos um determinado nome de uma brincadeira, brincávamos daquela maneira, e hoje, quando a gente começa a ouvir as crianças, elas brincam
parecido, mas de um outro jeito. Então, tudo isso vai sendo impresso, né, na cultura a partir da criação das crianças. Até porque o acesso às informações hoje também mudou, existe uma tecnologia também. E aí, aproveitando, para quem está nos ouvindo, estamos aqui, para quem está chegando agora, estamos aqui no estúdio da Obra Prima, com transmissão ao vivo também para a Rádio Nova FM, para o YouTube do Habla Empreendedora. Quem quiser participar ao vivo, mandar sua mensagem no 41 995 35 49 20. Estamos aqui com a Daiane, que chegou. Daiane, sente-se e venha para a nossa conversa. E enquanto a Daiane está chegando, eu quero fazer a pergunta para Daniela. Eu quero saber tudo sobre mentoria parental, ou pelo menos a parte básica do que é a mentoria parental e o que é a missão da Florescer em Curitiba. Então, vamos lá, né? O começo... Tá tudo se ligando aqui, pelo que eu vi, né? Temos aqui o espaço das babás e pras mães, o brincar, a fono e o maternar. E o que é o maternar, né? Mentoria parental bem rapidão, assim, ó. É ajudar essa mãe a se entender. É potencializar essa mãe que tá perdida no puerpério. Porque um puerpério não dura meses. Puerpério dura 2 anos. Puerpério pode durar 3 anos da criança. Não dura somente aquilo. E aí tá as mentoras, né? Eu também venho de base pedagógica, sou pedagoga por formação. E estudando, querendo, instigando, porque eu sou uma buscadora, me veio no colo a mentoria parental. Que realmente é agregação. Mostrar a rotina, mostrar que aquela mãe pode ser a melhor versão dela. Não que ela tem que ser igual à avó, à própria mãe ou às irmãs. É ela. A experiência dela é o ser dela. E para isso, me chamam, me convidam para palestra, para infinidade de coisas. Até porque cada ser é único. Então, às vezes, a experiência da avó não é a mesma da mamãe. A gente tem que sempre validar tudo. Validar o que as nossas mães nos ensinaram, do que as mais velhas nos ensinaram. Porém, cabe a nós fazermos a diferença. E é nesse olhar, nessa visão do maternar que entra a mentora parental. Para ela agregar, para ela criar uma rotina, para aquela mãe que acabou, saiu da maternidade, criar uma rotina. Porque tudo é um turbilhão. Da gestação até essa criança se encaminhar é um turbilhão. Né? E no meio desse turbilhão tem nós. E nessa pegada, a minha mentoria não fica apenas para a família. Fica para essa mulher que está tentando de novo se relocar no mercado de trabalho. Perfeito. E a Florescer caiu nos meus braços de um workshop que eu fui fazer na casa. A Florescer não é um instituto. A Florescer é um grupo de desenvolvimento humano personalizado. Tá aí a nossa conversa, amiga, de mais tarde, tá? Olha aí. Tá gerando conexões. Tá já, aí tá gerando essa conversa para mais tarde, porque tem tudo a ver. Você desenvolver outros seres humanos, você mostrar o potencial de fato que ele está. E é essa a nossa missão da Florescer. Potencializar essa fono, potencializar as meninas do Espaço Mama, potencializar as brincadeiras, fazer com que todo mundo veja o seu potencial. A gente fala muito lá na Florescer que a gente precisa dar um freio no CNPJ para olhar o CPF, porque é crucial olhar o teu CPF. Não adianta o teu CNPJ estar lá em cima e o teu CPF está caído. E lá na Florescer, nós levamos esse conhecimento, damos treinamentos de alto impacto dentro da Florescer e fora da Florescer para empresas corporativas. Também temos aquele mimo de acolhimento, de carinho em reuniões presenciais, em reuniões online. E veio de uma forma bem sutil a minha entrada como sócia na Florescer. Foi de um projeto que eu levei para eles, um workshop que foi feito só para mães, voltado para mães, que deu um índice bem legal na sala, e uma conversa vai, uma conversa vem, e você quer ser sócia?
Nossa, desenvolver mais seres humanos ainda. Obrigada. Excelente, Dani. Antes, eu vou conversar com a Daiane, porque ela é fonoaudióloga e ela tem esse cuidado específico com crianças e mamães. Mas antes eu quero deixar aqui uma mensagem. A Ana Paula mandou uma mensagem parabenizando o Habla Empreendedora, e ela tem uma pergunta para Daniele Gross. Dani, como que surgiu o nome Brincaê? Ela tem essa curiosidade. A Brincaê surge do termo brincar. Uhum. E à medida que a gente vai brincando com as palavras, algumas sonoridades novas vão aparecendo. Então, a gente fez literalmente uma brincadeira de palavras. Uhum. A gente foi levantando maneiras de brincar com o brincar, em forma de palavra, e sentindo o som. E foi muito mais uma coisa do coração do que propriamente da cabeça, né? Então, a gente sonorizava e brincava junto. E tudo que a gente faz na Brincaê, ela tem a aprovação da Aurora. Então, a estampa das nossas camisetas, a nossa primeira cliente e consultora é a Aurora. Então, tudo aquilo que a gente faz, a gente brinca junto com ela. E, de certa maneira, quando surgiu o Brincaê, nosso coração estremeceu junto em casa e ela curtiu muito. Então foi a partir da brincadeira com a palavra mesmo e com o som da palavra. E a sonoridade do Brincaê é demais, né, meninas? Sem falar que crianças, quando estão juntas, elas têm essa tendência. Brincaê! 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 Verdade. Daiane, eu quero entender o que é a fonoaudióloga do Fusca. Da onde que surgiu isso, mulher? Então, gente, nós estamos há 9 anos brincando com crianças. E como a nossa amiga comentou, faz todo sentido nós 4 estarmos aqui. O que é o Tatusca? Ele tem até nome. É um Fusca de verdade, anos 78, dependendo a peça. Claro, né? Porque um Fusca mais antigo, depende a peça, é o ano dele, né? E aí, um dia, nós resolvemos abrir um consultório, né? Saímos de trás dos bastidores e fomos pra dentro, né? Falamos, vamos fazer então. E aí, a gente tinha um outro carro, nós vendemos o nosso carro e na hora passou um Fusca. Eu e o meu esposo conversando. Aí ele falou assim, daí, não sei qual de nós dois comentou, vamos comprar um Fusca pra gente não ficar sem carro. E o outro aceitou. Então, nós compramos um Fusca. Tá, Dai, mas por que a fono do Fusca? Porque nós resolvemos plotar todo esse Fusca inspirado no Herbie. Só que a nossa mascote, que é a Daia, né? Que é uma bonequinha do dia de fono. Então, por onde a gente passa, todo mundo conhece como a fono do Fusca. E ele tem um negocinho diferente. Sabem essas câmeras de vigilância, assim, enorme? É a nossa câmera de ré. Quem quiser ver, vai ter que olhar a gente lá no Instagram. E aí surgiu o Tatusca. Ele é mais famoso que a gente. Inclusive, ele já foi pra televisão e tudo. Por isso que é conhecido como a fono do Fusca ou como a fono Lilás. Arroba dia de fono. Isso, exatamente. Dia de fono. Dia de fono. Até porque que dia que é hoje? Dia de fono. Aqui, uma pergunta da Diana, parabenizando aqui o programa e perguntando para Ana, do Espaço Mama, falando que conhece a partir do Vale do Pinhão. Tem alguma relação com o Vale do Pinhão? Conta pra gente. Na verdade, ano passado eu fui uma das ganhadoras do Prêmio Empreendedora, né? Curitibana, com todo o apoio ali do Vale do Pinhão, e eu sou eternamente grata pela oportunidade. Eu só choro por tudo, gente. E muitas coisas aconteceram, né? Do ano passado, desde que eu comecei a participar do Vale do Pinhão pra cá. Então, alguns reconhecimentos, algumas conexões, né? De conhecer algumas pessoas. E a gente começar a participar de alguns projetos também do Vale, né? Esse ano vai ter, gente, eu não sei, eu acho que já acabou as inscrições, né? Até falando aqui do prêmio, né? Porque eu participei de alguns eventos e eu falava para as meninas, olha, se inscreve que é muito legal, né? Então, a conexão é essa, assim, do Vale do Pinhão, mas por estar ali participando, mas eu participo como
aluna, vamos dizer, né? Como empreendedora, muitas né? mentorias, muita Eu vou coisa. nos eventos, participo, mas é nesse sentido, né? Por conta do prêmio. E eu faço questão de falar do Vale do Pinhão, porque tem sido, assim, um espaço de fomento incrível para empreendedoras e empreendedores de forma geral. Agora com o Pinhão Hub, eu também fui finalista do Prêmio Empreendedora no ano passado com a EFO, com a minha empresa, e eu incentivo a todos os empreendedores que estão em Curitiba, região ou em outras cidades a buscarem lugares que ajudem, que apoiem o empreendedorismo, porque isso faz total diferença em nossa jornada empreendedora, porque isso gera conexões, porque isso nos ajuda, as mentorias nos ajudam demais e, consequentemente, a gente pode ter até incentivos financeiros. Sim. Então, eu realmente incentivo a participação dos profissionais, dos empreendedores, inclusive para aqueles que ainda não são, mas querem ser. E eu acho que faz total diferença. Para quem está nos chegando agora, nós estamos aqui com 4 espetaculares mulheres falando sobre mentoria para mamães nos diferentes aspectos. Dani Bassetti, mentora parental. A Daiane Santos, a Fono do Fusca, Dani Gross, da Brincaê, e a Ana, da Espaço Mama. Para quem quiser mandar perguntas, elogios, dúvidas, 41 99535 4920. Estamos ao vivo na Rádio 9 FM e também no YouTube Habla Empreendedora. Peguem já os seus telefones para quem quer nos ver e acessem lá o YouTube do Habla Empreendedora. Agora eu quero fazer uma pergunta, aproveitar já esse gancho e fazer uma pergunta para você, Ana. Como que você acha que a Espaço Mama hoje se diferencia das demais empresas que existem de recrutamento? Olha, eu posso te falar que o nosso principal diferencial é a questão dos treinamentos, tá? Eu posso te falar que isso é o diferencial porque eu sei que aqui em Curitiba existem diversas agências, plataformas, aplicativos, mas não vem com esse jeito de ter um treinamento, né? A gente faz treinamento domiciliar, a gente faz treinamento online, a gente faz treinamento presencial em grupo. Então, às vezes, tem mamães, né, que já tem ali uma rede de apoio de uma babá, por exemplo, e às vezes não necessariamente até foi por uma seleção da agência, ela conseguiu uma indicação, mas ela sente que falta ali alguma pitadinha, né? E outra coisa, quando as mães às vezes têm uma babá em casa e às vezes tem algum assunto que é um pouquinho mais delicado, né, de ser conversado, a gente consegue fazer essa relação, né? A gente traz como um conhecimento de treinamento, mas ali já está algum foco que a família gostaria de conversar, mas às vezes nem sabe como. Não sabe como alinhar, como falar, como tentar ensinar, né? Então, a gente já traz ali como um foco de treinamento também. E eu acho que é a questão do nicho também. O nicho, ele ajuda muito na questão, porque... Vou dar o exemplo da iFoco, que a minha empresa, ela é especialista em comercial. Então, as pessoas que trabalham lá, elas entendem da área comercial. Assim como a Espaço Mama é especialista no direcionamento de babás. Então, entende do que está fazendo, do que está falando, mecanismos para encontrar essa profissional. Como que funciona hoje o mercado de trabalho, né? Porque a gente ainda sabe que Paraná, como um todo, né? O nosso estado, ele tem uma lei, um piso salarial da categoria. E muitas vezes... isso é uma coisa que 90% das pessoas não sabem, né? Que o piso das domésticas, ao qual as babás estão integradas também, tem um piso salarial. Então, até isso, na hora da gente fazer um serviço de recrutamento e seleção, faz toda a diferença, né? Pra gente passar o que o piso estabelece, quais são os encargos, que elas têm uma carga horária para ser exigida durante a semana, né? Então, tudo isso é interessante e justamente por isso, né? Pelo nicho, a gente conhece exatamente. Gente, eu falo de babá, eu penso em babá 24 horas por dia, 7 dias da semana. Então, se eu tô de folga, eu tô pensando em babá, eu tô pensando em tudo, né? Como que a gente pode fazer para cada vez mais também esse público, né? Essa profissão poder ser reconhecida,
né? A gente sabe Sim, de muitas sim, coisas também que acontecem de forma geral, né? É uma profissão ainda que não Discriminada. tem o seu reconhecimento. Então a gente Merece, olha a precisa, importância. merecidíssimas, né? A gente precisa tornar isso assuntos cada vez mais praticados, né? E lá no meu Instagram também, né? Quase todo dia tem conteúdo sobre isso, né? Como que a gente engaja essas babás, deixa as babás mais aptas, mais ativas dentro de casa, como pode estabelecer uma rotina com a criança, né? São coisas que às vezes vão passando ali no dia a dia da família e não são tão percebidas, né? São detalhes, muitas vezes, que vão fazer essa conexão, essa relação da família ser melhor entre a babá e a empregadora também. No @espaço mama com 2 M's. Isso, Espacomama. Espacomama Isso. com 2 M's. Dai, eu quero fazer uma pergunta pra você. Eu sei que você tem um método, que é o método MEL. É isso mesmo? Isso mesmo. E o programa Social Comunicar. Tô correta? Sim. Como que eles se destacam na sua abordagem para mentorias para mamães? Então, o que aconteceu? Nesses 9 anos de caminhada, eu fui percebendo e tendo a certeza, com cada vez mais estudo, que o brincar é o universo da nossa criança. E a criança que não brinca, ela acaba deixando de aprender, de desenvolver a fala, né? Que é o foco, desenvolver as suas emoções. E a gente fala, meu Deus, e aí? Como é que a gente faz? E aí, desde sempre, eu tive uma conexão muito grande com crianças. E eu fiquei, nossa, mas eu poderia criar um método, né? Porque se fala tanto de método. E fiquei... E ok, o tempo foi passando e eu sempre tive o costume de, como eu faço conexão muito rápido com crianças, porque a gente tem as técnicas ali de olhar no olho, entender que a criança é criança, né? E aí um dia eu sempre brincava, mas por que meu filho vai com você tão rápido, né? Sempre foi a fala dos pais. Eu falei, não sei, deve ser o mel da fono. Ficou, né? Mel da fono. Eu sempre brincava a gente da mesma maneira. Até um dia meu esposo olhou pra mim, você já tem um método. Eu falei, como assim eu já tenho? Ele, o mel. Eu falei, que mel? Ele, método especial de linguagem. E eu, caramba, nesse momento, foi até um brainstorm, como uma amiga comentou, e aí fez assim, tuxa a nossa cabeça. Eu falei, meu Deus, já temos, é o mel da fono. E a gente brincou, e aí chegou um momento que a agenda estava lotada, o CPF estava ficando doente, porque uma busca constante, nós temos aí, infelizmente, um competidor desleal, que é o celular, as telas, né? Infelizmente, assim, é um tema polêmico, que isso valeria até mais um momento incrível desse, né? E aí a gente fala assim, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai fazer? E aí a gente começou a ter uma demanda muito grande. Meu CPF, ou seja, eu acabei começando a ficar doente porque eu estava trabalhando de segunda a segunda, loucamente. Domingo, o celular tocando. Eu falei, calma, eu preciso continuar ajudando, mas de que forma? Então eu e meu esposo, nós criamos o programa Comunicar Social. Porque não é todo mundo também que tem condição financeira. E aí essa foi uma forma que a gente encontrou de ajudar as famílias que também não tenham condição financeira para arcar. Porque um tratamento ele não é barato. E também não é só o profissional, depende da ajuda da família. A família precisa estar ali. Mas antes disso a gente precisa acolher essa família, acolher essa mãe, esse pai, que não estavam preparados. Sim. Inclusive ontem, uma pessoa que adora estudar, né? Como eu vejo todas aqui, adoram estudar. Eu escutei a fala de um neuropediatra que eu achei perfeita, se eu não me engano é Castro, alguma coisa Castro. E ele falou o seguinte, que a gente nasce, o que a gente fala normalmente? Nasce uma criança, nasce uma mãe. Ok, mas e quando nasce uma criança que tem uma alteração? E aí, aquela mãe se preparou para aquela criança. E aí, essa criança vem com um laudo, vem com uma outra questão. Não há tempo para ela se preparar. Sim. E muitas vezes, é nesse momento que entram nós, mentoras e cuidadoras, para cuidar dessa mãe. Isso aí. Porque ela não está preparada. Ela vai ter que deixar de viver muitas coisas até ela entender. E o meu programa social, ela vem com que objetivo? De capacitar pais e mães. Perfeito. E ele era presencial, durou 3 anos, mas eu falei assim, poxa, mas presencial, eu continuo ajudando uma família, como que eu vou ajudar mais famílias? E começou a fazer uma lista gigantesca de espera, eu falei, não dá. O que a gente fez esse ano? A gente transformou ele em digital. E aí o programa Comunicar hoje, ele é digital, as famílias
sentam, os pais e mães sentam para ajudar suas crianças. E se ajudar, porque lá dentro tem algumas coisas, porque daí sou eu, a Daiane, daí tem mais o Emerson, que trabalha em conjunto, acolhendo também essas famílias. Uhum. E aí, o programa Comunicar, eu digo assim que hoje, ele é o nosso coraçãozinho que tá crescendo. Que a gente plantou e hoje ele tá crescendo. Então, hoje ele mudou pro digital e tem transformado. Eu tenho recebido relatos que eu choro, porque eu também sou chorando. Tô fazendo algumas técnicas para não chorar. Mas que são importantes. Que aí a gente fala assim, opa, eu preciso estar bem para cuidar, porque não é comigo, mas é através de mim que eu vou poder cuidar de outra pessoa. E é isso que vale também para os pais, através deles para cuidar de outros. Aproveitando então o gancho aí da Daiane, quero perguntar para você, Dani. Você também utiliza ferramentas para você ajudar as mamães. Quero que você fale um pouco mais dessas ferramentas pra gente. Então, assim, dentro da mentoria parental, como diz ali a Daiane, né? Tem várias técnicas, várias ferramentas. São exatamente 75. Tá? E eu tenho que ter gravado no mínimo 70. Para ajudar essa mãe a enfrentar uma birra. Que birra é o que mais as mães reclamam. Mas aí, pera lá. A criança está fazendo birra por quê? Qual foi a ação que foi deixada de fazer naquele momento? Qual gatilho? Qual foi o gatilho? Não dá muito enfoque ou foco para o gatilho. Dispersar esse gatilho. Tem algumas propriedades, porque em casa eu tenho 2 mundos. Eu tenho o mundo de uma jovem que está indo para o mundo mesmo, está no 4º período da faculdade, e uma bebê de 2 anos em casa. Então é super desafiador. E a bebê faz birra. Como que a gente tira esse foco da birra? Validando o que aconteceu, o processo de validar, né? É uma das ferramentas, você tem que validar. É uma birra? Ah, senta o chinelo? Não senta o chinelo. Não, né? Por favor, não. Acabou o tempo, né? Eu brinco muito que a moça assinou a nossa abolição, então para esse método também foi assinada essa abolição, né? Vamos validar a birra. Ai, Dani, que saco validar Vamos validar a birra, porque você tem que entender o foco da birra. Validou, acolheu, pergunta realmente o que está acontecendo. Um bebê sabe falar o que está acontecendo com ele, da forma dele, o que ele quer, o que ele não quer. Uma criança maior também. Ela vai dizer, tira ela do foco, não fica pressionando aquela criança naquele foco. Valide ela primeiro. Respira, outra ferramenta, vamos respirar, jogar tudo para fora, jogou, vamos conversar? Tudo é conversa, são ferramentas. Outra ferramenta legal, criança tá naquela explosão, a mãe não sabe mais o que fazer. Vamos pegar o travesseiro e socar um travesseiro para você tirar a sua frustração, a sua raiva nisso, meu amor. Palavras de carinho, palavras de amor, não exaltação. Eu sei que eu estou louca, eu quero gritar. Não, abaixa o tom. Faça 1 minuto só seu para você entender o processo do seu filho também. A birra, o choro excessivo, entre aspas, a manha. Você acha que um bebê de 1 mês sabe fazer manha? Eu já tive que ouvir isso. Não existe essas coisas. Falando da neurociência, não existe essas coisas. Ele tem as necessidades básicas que precisam ser atendidas, necessidade, né? De um bebê é o quê? O choro, ele só sabe falar do choro. A fala dele é o choro. Aproveitando aqui esse gancho, Dani Gross, como que você acha que a brincadeira, ela entra nesse contexto que a Daniela tá falando? O brincar, como todos nós, né, somos seres humanos brincantes, então nós como adultos temos essa essência do brincar, né, incrustada na gente. Nós temos à nossa frente um outro ser humano que tem essa essência da brincadeira dentro dela também. A linguagem da brincadeira é a linguagem que aproxima. É a linguagem que vai permitir com que novos jeitos de estabelecer relação aconteçam. Então, diante de uma birra, né? Se a gente entra num movimento de enfrentamento, né? De um adulto
com a sua sabedoria, com os seus conhecimentos diferentes dos conhecimentos e da sabedoria de uma criança pequena, esse enfrentamento ele não tende a ser desmanchado. Quando a gente caminha por um percurso lúdico, por um percurso de trazer uma essência que vai desmanchar aquela atmosfera difícil. Aquela rispidez, né, entre os dois. Porque, na verdade, pegando o gancho da Dani, na verdade, às vezes eu, adulto, coloco a minha criança interior também ali. Por isso que há os embates. Sem dúvida. E muitas vezes a gente se vê naquela criança, ou a gente quer se ver naquela criança, a gente deposita, né, algumas expectativas ou alguns desejos nossos naquela criança, e muitas vezes a gente não tá brigando com uma criança, a gente tá brigando com a gente mesmo. Como a gente tem que tomar cuidado para não adultizar as nossas crianças. Que é um fator bem real que acontece dia a dia. Mas por que eu vou sentar com a minha criança? Porque ela é criança. Porque ela é criança. Nós todos temos nossas crianças internas, né? Sim. E o conhecimento, né, sobre o que a Dani estava trazendo, né? O que é próprio de cada etapa do desenvolvimento infantil. Esse é um conhecimento que hoje tá aí posto para qualquer profissional, e as mães e as famílias começarem a se apropriar disso, né? Então, não dá mais pra gente dizer que é possível ser mãe somente a partir da intuição. Muito sim a partir da intuição, mas junto de conhecimentos sobre o que é próprio de cada etapa do desenvolvimento. Porque às vezes, né, a gente tá lidando com crianças que vivem uma etapa sensório-motora, que ainda o corpo é o motor do desenvolvimento, e aí a gente tende a ir por esse caminho de adultizar, intelectualizar uma relação que ainda não é possível. Não tá preparado. Porque aquele cérebro ainda não está maduro, né? E o que faz a Brincaê, ela ser única na promoção dos direitos da criança de brincar? A Brincaê, ela traz algo singular, que é a possibilidade dela se transformar numa plataforma que democratiza esse entendimento do que é infância e do que é o desenvolvimento infantil, né? Então, a intenção é que a nossa caminhada, né? A gente está no início de uma caminhada aí de 8 meses de existência da Brincaê, e o nosso entendimento de visão de futuro e de propósito, que a gente consiga ampliar todo esse conteúdo que a gente tem falado aqui, né, de que a gente tá vendo como necessidade de transformar ele em algo acessível para mais e mais pessoas e atendendo um público maior. Então, a criação de novos produtos e de novos serviços que cheguem a cada vez mais pessoas por meio dessa ideia de ser uma plataforma que conecta diferentes públicos e que possibilita pontes entre esses públicos e que vão levar novas informações mais atualizadas sobre os direitos da criança, né? Sendo o mais importante dele o brincar. Gente, eu tô encantada com esse episódio, com tanta sabedoria, com tanto conhecimento dessas mulheres incríveis e maravilhosas. E eu quero parabenizar já todas vocês, porque eu tô aprendendo demais aqui, gente. Imagino que vocês que estão nos ouvindo também. Então, deixe sua mensagem, deixe sua pergunta no 41 995 35 49 20. Nós temos uma pergunta aqui. E aí, quem quiser responder, fique à vontade. Olha a pergunta que interessante. Mães de artistas buscam mais e precisam de mais atenção? O que vocês acham sobre isso? Toda mãe precisa de ajuda. Toda mãe. Toda pessoa, né? Não é nem mãe, né? Vamos falar, toda mulher tem a capacidade de evoluir. Toda mãe tem a capacidade e o direito de evoluir. Não só as mães, todas nós somos mães artistas, todas nós temos um artista dentro de casa, né? Os nossos filhos são artistas, eles já nascem estreando aí no mundo. O que elas precisam é de um outro olhar, de um outro ponderar, talvez as mães. Porque seus filhos já estão na evidência, mas eles também precisam de um olhar amoroso, atencioso, de um acolhimento mesmo. E de conversa, das emoções, né? De uma conversa sincera, de deixar as crianças mostrarem realmente as suas emoções. Porque nós, da década de 70, que sou eu,
fui privada das minhas emoções e dos meus sentimentos. E por que eu vou replicar agora? Então, deixar realmente essa mãe viver essa emoção, esse sentimento, e a criança viver a emoção e o sentimento. E Dani, eu acho que igual a Dai falou, de não colocar a criança nesse momento como um adulto, né? Isso, Justamente não porque adultizar. às vezes é uma criança que já é uma profissional, que já recebe, nesse caso específico, né? Então é uma criança às vezes que já Que contribui vai com proventos para casa. Já tem né? um arco pesado nas costas dela. Sim. Eu tenho que prover Sim. para minha família. Eu sou o centro das atenções. Então, por que eu vou adultizá-la mais ainda? Eu tenho uma contribuição sobre isso. Eu cresci numa família onde a minha mãe ela é extremamente caprichosa e cuidadosa com essas questões da limpeza da casa. Mas desculpa, tá, mãe, mas eu vou ter que falar. Eu muitas vezes tudo bem. Eu achei que ela poderia ter deixado fluir um pouco mais essa questão da minha criatividade, ou às vezes até de me sujar a parede, que na verdade acho que é uma expressão criativa. Artista. Eu poderia ser uma artista, tá, mãe? Artista. Mas você é um você artista. É artista aí. Então, eu fui me tornando, né? Fui aprendendo com um pouquinho. É que Você trouxe uma coisa que é muito importante. Porque pensa, se ela deu o que ela deu pra você, ela deu o melhor que ela tinha. deu o melhor Minha mãe é dela. maravilhosa, gente. Né? Maravilhosa. Os nossos É pais, eles dão o incrível, né? melhor que eles podem. Cabe a nós agora, com o conhecimento que nós temos, não ficarmos na ignorância que estamos e fecharmos os olhos e não corrermos atrás para os nossos filhos, para os nossos netos, sobrinhos e por aí vai. Eu lembro, eu era criança e aí eu fugia da minha mãe pra brincar na serragem. E aí fugia também, porque como era cidade no interior, tinha uma mulher que tinha uma plantação de cenoura e os coelhinhos. E eu fugia pra comer cenoura direto da plantação. Delícia, Gente, que delícia. pequenininha. Mãe, deixa Olha que memória, olha que memória. Que lindo, né? Que você vai carregar. Isso é uma memória pro resto da afetiva, né? Que delícia. E olha só, tem uma outra pergunta aqui, e agora é para Daiane, com relação à questão dos autistas. Diz aqui, né? É uma mãe que tem uma criança de 3 anos que ainda não fala. Como se lida com essa situação? Como que a mamãe pode... Enfim, porque essa mãe também precisa de ajuda. Sim. Então, eu quero que você explane um pouco mais sobre isso. Sim. Nós falamos muito sobre os marcos do desenvolvimento. Existe o marco do brincar, existe o marco do crescer, do andar, do caminhar. E também existe o marco do desenvolvimento da linguagem da nossa criança. E ela é extremamente importante. Lembra que eu falei que a gente precisa capacitar os pais? Como é que um pai vai buscar uma ajuda? Como é que um pai vai buscar algo se ele não souber o que é esperado para a idade dessa criança? O que é esperado que ela fale ou como ela fale com a idade que tem hoje? Então a gente fala muito, eu vou colocar duas datas aqui para ficar mais fácil, né? Quem quiser me segue lá, que daí pode pegar toda a tabela comigo direto. O que é um marco do desenvolvimento? Uma criança com 1 ano e meio, ela precisa ter no mínimo no vocabulário dela em torno de 20 palavras. Aí você fala assim, legal. Uma criança com 1 ano tem que ter 5, 1 ano e meio, 20, né? 6 meses depois, se a gente fosse fazer uma conta, deveria ser umas 40, talvez. Não. Uma criança com 2 anos, ela precisa ter no vocabulário dela 200 palavras. E aí, quando vem essa pergunta de 3 anos, a gente tem que falar o quê pra essa mãe? Mãe, vem buscar a fono DAI aqui. Ou vem buscar uma fono que seja extremamente capacitada pra isso. Porque 3 anos a criança já precisa falar tudo. E quando a gente fala de crianças e associa com autismo, nós temos que cuidar. Porque existe uma questão chamada ecolalia. O que é uma ecolalia? Dani, fale qualquer coisa pra mim. Qualquer coisa. Sei lá. Perceberam o que aconteceu? Ela falou, sei lá. Eu falei, sei lá. Mas tem sentido? Não tem. E aí não é falar palavras soltas pra estar com essa questão, mas são palavras que façam conexão. E aí muitas vezes a nossa criança tá ali na tela, passando o dedinho, ela tá replicando falas. E quando a gente fala especificamente do autismo, nós precisamos ajudar essa criança, porque a principal questão associada ao autismo é a questão da comunicação. E muitas vezes ela vai se comunicar como? Estereotipias, movimentos repetitivos,
comportamentos, sejam eles somente de movimento ou também agressivos, que muitas vezes ela vai ser autoagressiva e também agressiva com quem estiver perto. Ah, mas a gente vai bater? Não! A gente vai ensinar esse pai e essa mãe como ajudar. Ah, Dai, mas pode dar uma dica? Leva para um profissional. Sim. Porque não adianta eu falar para você assim, mãe, espera. Não existe esperar hoje. Existe aquela bendita frase que ainda tá muito forte na cabeça, tá né? Na idade ainda, ou ainda, espera o tempo da criança. Não espera o tempo da criança. Não. O tempo é crucial. Todos nós, todas as pessoas que estão aqui agora, todos nós temos 24 horas. Ninguém tem 24 e 1. Ninguém tem. Se a gente não usar o nosso dia, o nosso momento, a gente está deixando oportunidades valiosas passarem. E aí, quando a gente fala dessa mãe especificamente, mãe, entra em contato comigo, por favor, para que eu possa te ajudar de alguma maneira. O tempo tá contra ela. Exatamente. E nós temos que fazer o tempo trabalhar a favor da nossa criança. Existem também os primeiros 1000 dias de vida da nossa criança, que a gente diz que tem o leite materno, que é o momento de ouro, né, da mãe, que inclusive estamos no mês de agosto, Isso, leite materno, amamentação, que eu sou super a favor. E aí a gente fala que também existe os primeiros 1000 dias de vida da nossa criança. São os melhores momentos para estimular, as conexões neurais estão acontecendo mais rápido. E tem ali muitas coisas. E aconteceu, chegou... É fácil. Chegou os primeiros 1000 dias de vida, essa conexão acaba ficando um pouquinho mais devagar. É como se fossem gavetinhas que nos primeiros tempos tá tudo aberto. Chegou ali, os primeiros 1000 dias de vida, as gavetas que não estão sendo usadas são fechadas. Elas não são abortadas, mas elas são fechadas. E aí isso acaba prejudicando e demorando um pouco mais nessa aquisição de comunicação. E a comunicação é para a vida toda. Sim. Não é somente para a infância. Porque imagina a tua criança indo para a escola e ela não conseguir comunicar. E mexe com o emocional de toda a família. Porque quantos grupos a mãe deixou de ir? Quantos locais essa mãe deixou de frequentar? E quando a gente entende isso, a gente acolhe ela, respeita, mas a gente ajuda ela a correr com o tempo a nosso favor, a favor da nossa criança, do nosso bem mais precioso. E detalhe, não fazendo assim, vou colocar minha criança na frente do espelho, abre a boca, fecha a boca. Não! Se vai colocar na frente do espelho, senta atrás da tua criança e faz, uau, olha o leão, uau, para que a criança faça a imitação, que ela faça todas as habilidades pré-linguísticas, porque se acha que é só abrir a boca e a criança vai falar, e não, existem habilidades pré-linguísticas, existem habilidades antes do brincar, antes do sentar. Ninguém nasce e sai correndo. Alguém aqui nasceu e saiu correndo? Não, são passos a passos, e é claro que quem já atrasou precisa correr. Perfeito. Agora eu quero passar a fala para Daniele Gross, porque Dani, você é mestre em educação, você é psicopedagoga, e eu quero que você deixe uma fala também sobre a importância da educação em caso de crianças neuroatípicas. Perfeito. Enquanto a Dai estava falando aqui, muitas coisas, né, vão passando pela minha cabeça. Eu atuei clinicamente como psicopedagoga por 10 anos e... Eu tenho percebido, felizmente, um movimento muito novo acontecendo, que é das famílias estarem se responsabilizando, se corresponsabilizando pelo processo, né, de desenvolvimento dos seus filhos. Né? Há 15 anos atrás, quando eu comecei a atuar, eu me sentia muito solitária no trabalho clínico com as crianças ainda. Né? Então, a gente faz a sessão lá de 50 minutos, 1 hora, atua com a criança, né, dentro do plano de intervenção, e eu percebia que a continuidade do que era necessário para ajudar no desenvolvimento, ele era muito restrito, muito pequeno, pouco conhecimento, e até pouco conhecimento de nós profissionais como fazer esse engajamento da família. Hoje eu tenho percebido que as famílias estão desejosas cada vez mais, estão abertas para se tornarem corresponsáveis nesse processo de educação, né, e de desenvolvimento das crianças, e eu acho que esse é o nosso grande ganho e o grande caminho que nós temos pela frente, quando todos nós
nós nos responsabilizarmos em conjunto por essas infâncias e por essas crianças. Uma mãe, ela não consegue ser mãe sozinha. Uma mãe de uma criança neuroatípica, ela não consegue dar conta do desenvolvimento do seu filho sozinha. Ela precisa de uma equipe de profissionais, ela precisa de um grupo de mães, né, de apoio, ela precisa de famílias. A mesma dor ali, no caso. Então, eu tenho isso, assim, sabe, como a grande mensagem, assim, que eu gostaria de deixar é que nós temos que juntos nos dar as mãos para promover essa infância saudável, essa infância que tem banho brincante, que tem banho de linguagem desde bebê, né, que está envolta nesse discurso social que é a linguagem desde sempre, de que, né, tem possibilidades de brincar fora dos seus 40 metros quadrados, muitas vezes, né, que as crianças ainda estão convivendo, né, em espaços pequenos, tenham contato com a natureza, tenham oportunidades de presença dos pais sem telas, né, não sejam mediados numa educação por meio de telas. Então, é isso, né, vamos juntos aí nesse processo pelas nossas infâncias. E eu vejo uma coisa que é extremamente importante, eu acho que nesse contexto, que é o cuidado das mamães. Sim. Porque uma mamãe cuidada é uma criança cuidada também. Total. Então, Perfeito. muitas vezes o que acontece, o que eu percebo, assim como leiga, mas olhando de fora, é que muitas vezes as mães, elas se desdobram para cuidar das suas crianças. E quem cuida dessas mães? Eu? Né? E eu. Então, Nós, né? Nós aqui. E, felizmente, né, temos profissionais. Só que o que acontece? Muitas vezes as mães Elas não se sabem, desdobram e elas não buscam essa ajuda para si. E talvez porque elas nem saibam ainda, né? Aí tem também o movimento do eu não merecer, eu não pertencer. As crenças. São as crenças dessas mães também que precisam ser instigadas, expurgadas, entendeu? Porque elas merecem ser as melhores. Elas merecem estar com elas, e para isso precisa de uma outra ponte, né? Para isso tem que ter um outro movimento, porque a casa só tá bem porque a mãe tem que estar bem. Opa, mas eu preciso, para eu estar bem, vocês precisam permitir que eu esteja bem. E também a mãe tem que aprender, somos todas mães aqui. Eu tô mentindo? A gente não sabe delegar. A gente precisa aprender a delegar para que eu fique bem, os meus filhos fiquem bem e a minha empresa fique bem nesse contexto, eu preciso delegar. E é nesse movimento também que entra a mentora parental, para fazer essa mãe se enxergar. Agora que a Daniela está falando aqui sobre trabalho, sobre empresa, sobre mães, eu quero mudar um pouquinho o assunto e eu quero falar com a Ana, tá? Mas antes, eu quero deixar um recado para você que está nos ouvindo. Estamos ao vivo pelo YouTube do Habla Empreendedora. Estamos ao vivo pela Rádio Nova FM. Deixe sua mensagem, deixe seu recado, deixe seu elogio no 419-9535-4920. Estou aqui com essas 4 profissionais espetaculares no tema Mentoria para Mamães, com a Dani Bassetti, com a fono do Fusca, Daiane Santos, com a Daniele Gross da Brincaê e com a Ana Ribeiro da Espaço Mama. Ana, é o seguinte, você é carioca. Ai, sou, gente, nem dá pra disfarçar. A Fono nem escutou, né? Não disfarcei. A Fono nem escutou. Nem. Conta pra gente, assim, como que foi essa transição do Rio pra cá? Você veio do Rio pra cá e você já abriu a Espaço Mama? Como que foi a ambientação? Conta um pouquinho pra gente. A minha história, ela é totalmente ligada à fundação da agência, né? Em 2019, a gente veio do Rio de Janeiro pra cá. Lá no Rio, eu era funcionária pública, enfermeira de um hospital universitário lá. E exonerei, né? Larguei literalmente a carreira porque eu tinha uma vontade, eu tinha ali um conforto de ser servidora quase 10 anos, mas eu Chega queria no limite, empreender. Né? Tinha alguma coisa dentro de mim que eu sempre quis empreender, sabe? Eu tinha 12 anos, eu fazia caneta Bic. Eu personalizava caneta Bic para levar para a escola, para vender para os colegas. Eu levava para a igreja,
porque eu queria meu dinheirinho do final de semana comer o cachorro-quente da rua, sabe? Sim. Então, assim, e às vezes minha mãe não tinha aquele dinheiro pra me dar. Eu quero comer a casquinha do McDonald's, eu quero essas coisinhas. Eu nunca tive mesada, né? Uhum. Então, eu sempre quis empreender. E aí, quando chegou em 2019, então, surgiu uma oportunidade da gente vir para Curitiba para abrir uma franquia de cafeteria. E Quem ali veio com a gente você? veio. Eu, meu esposo e meus 2 filhos, que na época um tinha 5 anos e um tinha acabado de fazer 1 aninho. A família. Viemos nós 4. E foi a grande oportunidade que a gente viu assim, poxa, agora a gente vai entrar mesmo para empreender. Só que eu precisava exonerar desse meu serviço que me dava segurança, família lá, né? Uhum. Mas foi uma escolha nossa de vir. Então, agora tá fazendo 5 anos, né? Em agosto anos de 2019 a gente chegou de fato, porque Curitiba já era uma cidade que a gente conhecia, passava férias. Quando eu era concurseira, eu vim em 2017 para prestar concurso aqui também, sabe? Então, 2019, então, a gente chega, abre essa franquia e logo depois, em março de 2020, surge a pandemia, né? Quando chegou ali a pandemia, tudo fez assim. Uhum. A gente veio com planejamento e a gente viu tudo indo embora, sabe? Então, a gente não tinha mais cliente, não tinha como se manter também com os aplicativos, né? Então, bom, vamos ter que fechar o negócio. Isso 6 meses depois que a gente chegou. Isso me bateu um grande desespero. E eu tenho, assim, uma fé muito forte, sou muito ligada a Deus, sabe? E uma amiga minha lá do Rio, que é uma grande amiga minha, foi até madrinha do meu casamento, a gente estudou enfermagem junto, a gente fez curso de doula junto, eu também sou doula, educadora perinatal, então a gente fez todos esses cursos juntas e lá ela tinha já uma gama de ramificação de cursos que ela fazia treinamento. Sei. De babá, ela fazia treinamento para as mães. Em alguns sábados que eu estava sem plantão, ela falava assim, poxa, Carolzinha, vem, dá um curso para mim e tal, me ajuda. E ali, quando ela soube, né, eu partilhando com ela, poxa, tá indo tudo contra o fluxo aqui. Ela falou assim, olha só, por que você não começa a dar curso para babá aí? Eu falei, poxa, eu vim com um foco em alimentação. E não nesse foco, eu não sei como esse ramo aqui de maternidade, busca por babá, não sei. Ela falou, olha, se eu fosse você, eu tentava, dá uma busca aí. E aí eu descobri o Clube da Alice no Facebook. Legal. E quando eu vi que tinham 500 mil mulheres lá, eu falei, meu Deus, eu vou escrever uma coisa aqui que eu preciso de dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Né? Literalmente o empreendedorismo naquela hora para abrir a agência veio por uma necessidade. E aí eu falei, bom, eu vou usar o conhecimento que eu tenho, a necessidade que eu já tive de experiência de buscar alguém para cuidar dos meus filhos também. Então essa base eu tenho. Agora eu preciso estudar o quê? Eu preciso estudar recrutamento e seleção, eu preciso estudar um marketing, eu preciso conhecer outras áreas. Foi lá no Clube da Alice, um post simples, escrevi assim, oi, tudo bem? Me chamo Ana Carolina Ribeiro, sou enfermeira, estou planejando um curso online para técnicas de enfermagem, eu queria fazer para técnicas. Antes de conhecer as babás. E aí começou a vir babá, começou a vir técnica de enfermagem. Só que como a gente estava em pandemia, tudo online, né? De repente, no dia seguinte, eu tinha aluna. Mas eu não tinha nem o material pronto ainda. Não tinha slide, não tinha nada. Em 24 horas, eu virei noite preparando tudo. Comecei a dar as aulas online. E nisso que eu comecei a ter as alunas, babás e técnicas de enfermagem, começou assim, olha, eu trabalho em uma casa que está precisando de alguém. Você não tem ninguém para indicar, para selecionar? Caramba! Né? E foi tudo sendo muito rápido. Eu falei, e agora? Né? Caramba, como que eu vou fazer? Aí essa minha amiga, Michele, ela virou e falou assim, ela me chama de Carolzinha. Aí ela falou assim, Carolzinha, eu tô entrando em um grupo que somos todas mulheres, somos em 7, cada uma com uma empresa e todo mundo com foco em babá. A gente está fechando com uma gráfica, com uma editora, com uma equipe de comunicação, para eles poderem fazer um material
pra gente, né? E se 7 empresas fecharem, a gente fecha com eles que o valor vai ficar mais viável e tal. Gente, mas naquele momento eu ainda não tinha capital de investimento. Não tinha. Era tudo eu que fazia, era tudo minha mão, eu fazendo tudo exatamente para não passar necessidade. Naquele momento a gente acumulou muitas dívidas da empresa que faliu. Né? Então, a gente acumulou muita dívida, a gente começou a acumular dívidas pessoais, porque a gente queria que o negócio desse certo, a gente começou a vender as nossas coisas, eu cheguei a 150 mil de dívidas, carro em busca e apreensão, aluguel com ordem de despejo, tudo estava dando errado. Aí essa minha amiga chega com essa proposta, eu falei assim, tá bom, Michele, eu quero, mas eu não tenho dinheiro, quanto que é para entrar né, nessa divisão aí? Ah, não, hoje é pouco, hoje ele só quer um sinal de cada uma de R$60. Mas R$60 pra mim naquele momento era muito dinheiro. Aí eu virei pro meu esposo e falei assim, Rodrigo, quanto que a gente tem? Aí ele disse, vou ver. R$60. Falei, meu Deus. Olha, aí eu expliquei a situação. Ele falou, não, mas eu tô indo agora ali no mercado porque não tem pão e leite para as crianças amanhã de manhã. Eu falei, eu preciso desse dinheiro. Ele tá maluca? Eu preciso desse dinheiro, o negócio vai dar certo. Rodrigo, se esse negócio não der certo, eu não sei o que a gente vai fazer, mas agora vai. Agora vai dar certo. Aí eu transferi esse dinheiro lá pro rapaz que eu tinha que transferir o dinheiro para ele começar a mexer nas coisas de marketing, comunicação, tudo da empresa. No mês seguinte, então assim, enquanto eu comecei a dar o treinamento, até eu ter propriamente a equipe de seleção, fazer o trabalho de seleção de babás, foi 3 meses. Foi de maio até agosto de 2020. Dei lá os R$60, obviamente eu não ia deixar meus filhos passando necessidade, né? Tive que recorrer à minha mãe para me dar um dinheirinho ali para comprar pão e leite para as crianças. E no primeiro mês de agenciamento, a gente já tinha 4 clientes. Então, assim, foi agora o tudo ou nada. Foi os R$60 da vida. Foram acontecendo. Foi uma loucura, né? Hoje eu vejo literalmente como uma loucura, mas eu não quero dizer que eu tirei dos meus filhos, né? Foi um risco que eu corri para hoje... Um investimento que você fez. Um investimento de empresa para hoje a gente, né, estar bem, ter uma empresa que está aí há 4 anos, né, sendo reconhecida já no mercado, para que seja o futuro deles também, né? Hoje eu já faço a minha empresa totalmente. Você deu um passo totalmente. Não vi. Vem aquela velha história, né? Quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então mesmo. A agência começou literalmente assim, né? Então a minha vinda foi para abrir outro negócio, mas se a gente ver pelo lado da fé, era porque eu tinha que vir, né? E Nada não era acaso, aquele né? caminho. O caminho era outro a ser seguido, mas eu precisava de um pretexto para estar aqui, né? Perfeito. E Daiane, a fono do Fusca, a fono lilás, eu amei, né? Eu amei isso aí. Quais transformações e experiências que você tem hoje? Por que você escolheu justamente mamães e crianças? O que te motivou? Então, assim como ela, eu também fui concursada. 8 anos. Concursada do estado do Paraná. E ali eu cuidava de mães, de crianças, tinha aquele contato. E chegou num momento que eu falei assim, mas eu quero mais. E quando a gente tá concursado, tem uma estabilidade, sim. Mas você não pode crescer. Sim. Por quê? Se você faz uma faculdade, você faz alguma coisa, você tem que prestar outro concurso. Nossa, eu falei isso hoje. Eu falei isso hoje. Eu falei, a gente que tem uma vida concursada, né? A gente se estabiliza ali e fica ali. Né? Chega um momento... Provavelmente a gente tem o mesmo tipo de personalidade, né? Que não consegue ficar quieta, né? Então, aquilo ali não te motiva. A única coisa que você tem a fazer é fazer novos concursos. E olha que eu fiz, hein? Você estuda, ganha uma gratificação. Mas aquilo ali não é o bastante. Aí, aquele monte de certificado. A empreendedora é nervosa. Ela quer o tempo inteiro tá fazendo uma coisa. E detalhe, eu ia fazendo cursos, ia ganhando as promoções, mas chegou no momento que eu falei, eu não quero mais. E eu falei, mas e agora?
eu era técnica de enfermagem. Olha as coincidências do mundo, né? E aí eu falei, mas eu não quero ser enfermeira, porque eu vejo um papel lindo do enfermeiro, mas é mais administrativo. E eu gosto do pegar, do tocar, de ir lá. Deixa eu ver o que tá acontecendo com esse bebê, deixa eu ver o que tá acontecendo. Falei, mas e agora? E aí, muitas vezes eu já escutei, mas a profissão me escolheu, a fonoaudiologia me escolheu, a enfermagem me escolheu. Eu tive um anjo na minha vida, chamado André Takayama. Sério, gente. Espero que você esteja ouvindo, porque eu perdi teu contato. E aí a gente respira pra não chorar, né? E um dia, no meio de um plantão tumultuado que tava, eu falei pra ele, André, eu amo a maneira com que você trabalha, com que você cuida, mas eu não quero ser enfermeira. E agora? Mas eu quero voltar a estudar, eu quero mais. Eu tô com sede de estudar. E eu falei assim, e agora? E eu aprendo muito com você. Mas o que eu aprendo com você, eu não posso replicar, porque eu sou técnica. Eu falei, e agora? E agora? E eu digo assim que as coisas, nada é por acaso. Nada, 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 nada. E naquele ano eu tinha feito o Enem. Um ano anterior, eu tinha perdido uma bolsa de 100% em enfermagem, porque meu pai sofreu um acidente, então ele era encostado pelo INSS, e tinha uma pessoa lá na reitoria da faculdade que falou que não podia esperar o documento vir do INSS, então eu perdi a bolsa. Mas nada é por acaso, né? E aí eu conversando num plantão com ele, ele falou assim, olha, a minha amiga da minha cidade fez fono. Eu falei, o que é isso? Gente, eu não tinha noção do que era. E eu falei, vou me inscrever. Gente, uma semana depois saiu o resultado, que era o último dia. Era o último dia pra se inscrever nas bolsas. Eu consegui bolsa de 50% pela nota. Fiquei em segundo lugar. Só não consegui 100% porque já tinha uma outra pessoa na frente. Detalhe, a pessoa que ficou 2 meses e desistiu. Gente, se vocês ganham uma bolsa, usem, né? Com responsabilidade, né? Porque a gente sabe que as graduações hoje são caras, não são baratas. Principalmente na área da saúde. Sim. E aí, gente, a fonoaudiologia veio através de um anjo pra minha vida, André Takayama. E assim, eu sou apaixonada. Não sou só fonoaudióloga, sou socorrista, técnica de enfermagem, sou coach também, formada pela Febracis ali, tenho a minha pós em liderança e coach. E cuidar de mulheres, cuidar de mães é uma coisa incrível. E hoje, pela primeira vez, eu me sinto preparada para dizer que eu não sou mãe ainda. Aí você fala assim, como assim, Dai? Você cuida de mães, mas não é mães? E eu precisei lidar com essa minha dor. Porque é uma dor, às vezes, a gente ter um sonho e não conseguir. Mas como foi bom e como é bom eu poder partilhar e dizer assim, se um dia eu for, ok. Se um dia não for, eu vou cuidar de mães. Porque talvez essa seja a minha missão. Você é mãe. Você olha só. cuida de mães. E eu brinco com os meus pacientes que eu sou mães, né? E muitas vezes a gente fala assim, a gente lida com preconceitos internos nossos, com superações nossas. Porque um dia eu escutei um médico falar assim, então você precisa ser amputado para você poder falar de amputação. Eu falei, nossa, aquilo assim reverberou muito na minha cabeça. E eu falei, hoje é o momento de eu dizer que eu não sou mãe ainda, mas que eu sim cuido de mães, que eu preparo mães para que elas possam fazer o que eu gostaria de fazer por uma criança, que é cuidar, que é zelar, que é desenvolver uma comunicação, evitar um sofrimento muitas vezes desnecessário para nossa criança, porque não falar é dolorido. Imagina a gente aqui agora querendo falar e não conseguir, querendo dizer o seu nome, a sua identidade e não conseguir. Que histórias, hein, gente? Que histórias. Eu estou aqui... Eu até fiquei meio quieta aqui, porque eu tô realmente encantada com as histórias, porque a gente conhece as profissionais. E aí, quando a gente vem e faz um programa como esse, a gente começa a conhecer a pessoa por trás dos profissionais, né? O que vem primeiro, na verdade, a gente ser humano. Então, espero que vocês estejam se conectando muito com essas mulheres incríveis que eu estou tendo a oportunidade hoje de conhecer um pouco mais da história de cada uma e também podendo transmitir para vocês. Estamos ao vivo na Rádio 9 FM e também no YouTube do Habla Empreendedora, no 41 99535 4920. Você pode deixar o seu recado, a sua mensagem e o que mais você quiser nesse telefone. Agora, Daniela, eu quero... Pode chamar de Dani. Pode, mas é que nós temos uma outra Dani também, né? Mas tudo bem. A Dani Bassetti e a Dani Grossi. Dani, eu quero entender de você o seguinte, tá?
a gente tem sempre um ambiente, né, Sim. familiar. E eu quero entender de você, assim como mentora parental, qual que é a importância do ambiente para as famílias, de forma geral, para as mães, para as crianças. Vou usar um termo que ninguém gosta. É de vida e de morte. Eu, mãe, dou a vida, eu, mãe, dou a morte. Perfeito. É preciso um ambiente seguro, saudável. E segurança não é só tampar as tomadas, não é só colocar o cercadinho nas escadas, não é só desligar o ferro e todo o resto da configuração da casa. Segurança é o carinho, é a fala, é o saber que é olhar, referência na vida é dessa saber criança. que eu sou o espelho. Nossas crianças pequenininhas, a Dani vai concordar comigo, são esponjas. Elas absorvem o teu melhor e o teu pior. Você pode ver quando você chega em casa. Eu tenho experiência em casa da minha de 2 anos. O dia que eu chego elétrica em casa, ela fica igualzinho. ela age igualzinho. Ela age. O dia que eu chego mais sucinta, de boa, tá tudo de boa. E a Então, fala dessas crianças? Não quer que a sua criança fale palavrão? Não fale. Não quer Outra questão de segurança. Palavrões. Eu sou suspeita, né? Eu tenho que lavar sempre a minha boquinha para não falar palavrão. De vez em quando, né? De vez em quando soltou. Fechar. É esse cuidado. E falar. Gente, falar. Sim, perfeito. Falar. Você não conversa com o seu bebê na sua barriga? Conversa. Por que você não vai conversar fora? Ah, meu bebê não fala, meu bebê não entende. Quem disse que um bebê não entende? E aí a fono vai investigar o que acontece. A criança não está comunicando. Vai perguntar para os pais, como é que tá a comunicação de vocês? O pai sai cedo, volta de noite, não conversam, não Uma falam. coisa importante de fazer segurança também. Na hora do jantar, ninguém utiliza nada, ninguém está com o olho na TV, ninguém está com o olho no celular. É ambiente para estar em família. Isso é questão de segurança. Conexão. Você levar o seu filho para tomar todas as vacinas que domingo eu vi uma mãe dizendo, eu não vou permitir que dê vacina na minha filha na escola. Olha o absurdo. Isso é uma questão de segurança também para o seu filho e para as demais crianças. Então é sinal que você também não permitiu se tomar vacina. E por quê? Cadê a segurança? E eu vejo também a questão do grito, né? Excessivo. Uma casa com muito grito, muita abaixar coisa. o volume, tentar falar um tom mais baixo. Eu, por si só, não preciso de microfone, tá? Eu falo alto. O meu videomaker que está ali, que é meu esposo, ele sabe que em casa, todos os vizinhos sabem que eu estou em casa porque o meu volume é muito alto. Tendo criança em casa, o volume precisa ser um pouco mais baixo. Por quê? Porque tudo é alto para eles. A gente tem que dar essa regulação. Se a criança grita demais, ela ouviu os gritos. E por que não se abaixar na altura da criança? Vamos abaixar o volume? Em casa, nós não gritamos. Item de segurança. A TV está muito alta, vai abaixando. A criança que fala que não ouve, é porque tudo está alto e você tem que regular. E se não resolveu, manda pra fono, porque daí é alguma coisa auditiva. Se não resolveu, tem que procurar ajuda dos profissionais aí da área, né? Aproveitando então o gancho, quero falar com a Dani Gross, essa questão do brincar, tá? Vamos falar da Brincaê. Como que a Brincaê ajuda hoje essas famílias nessa questão do ambiente dentro de casa? A Brincaê tem produzido conteúdos gratuitos para as famílias, para as mães, no intuito de resgatar alguns princípios que regem a natureza dessa infância que brinca, né? Eu acho que essa oportunidade de pensar, de refletir sobre isso,
claro que exige, né, das famílias e dos pais, né, uma pausa, um momento de estranhar alguma coisa, não é algo automático, né? Então, a Brincaê tem trazido esses conteúdos gratuitos. Recentemente, nós lançamos uma coleção de estampas que estão em camisetas, em bags, e que levam essa mensagem e que, de alguma maneira, querem trazer esse impacto para quem a observa, no sentido de, como assim? Infância precisa de uma definição específica, né? Amei. Que estranhamento é esse? E a partir desses estranhamentos, que aí a Brincaê não vai estar atuando no dia a dia com essa família, mas que vai causar algum impacto a ponto dela ir e se colocar nesse lugar de quem reflete sobre o que está fazendo. O que a gente não pode o que você fez na infância e trazer para a tua atualidade. Esse é o objetivo da sua E marca. A gente não pode mais atuar no piloto automático, como a sociedade, né, do consumo do cansaço tem nos convidado a fazer. Então, a Brincaê também vem com esse movimento de impactar para que a gente crie pausas, olhe para movimentos de mais simplicidade, de coisas menores, né, de menos entretenimento e mais experiência. Então, a gente promove oficina, vista a sua imaginação de uma experiência brincante para pais e crianças estarem juntos. Nossa, isso é incrível, né? Momentos de brinca-bebê, né? Então, de mãe brincando com o seu bebê, entendendo que o bebê, desde que ele nasceu da barriga da mãe, ele brinca, né? Até lá dentro, né? Ele brinca. Então, essa nossa natureza brincante, ela precisa estar mais ativa no nosso consciente coletivo, né? Arroba somos Brincaê. Porque lá quem está nos ouvindo consegue entender um pouco mais da essência. Mas eu quero entender um pouco, Dani, tá? Vamos pensar aqui. Eu não sou mãe, mas vamos hipoteticamente, eu vou dizer, eu sou mãe. E eu quero entender o que a Brincaê faz e pode me ajudar como mãe. O que você definiria em uma frase? Como que você definiria? A Brincaê é um convite para essa mãe poder olhar para sua criança de uma outra maneira. Em diferentes conexões que ela vai vir a fazer, né? A Brincaê é uma construção, é como eu falei, essa plataforma. E qualquer mãe que queira, deseje entender um pouco mais sobre esse brincar, sobre esse desenvolvimento infantil, tem que entrar em contato com a gente. Porque a gente vai criar essas conexões a partir das necessidades, né, do nosso público. É aí que eu queria chegar. Então, a Brincaê, eu posso dizer que é um serviço personalizado para cada necessidade dessa mamãe, desse papai, dessa família como um todo. Exatamente. Eu presto consultorias individuais para essas famílias, pela Brincaê, com esse know-how da psicopedagogia e da abordagem Pickler, né, que é pensando nos bebês e nas crianças pequenas. Então, entrando em contato com a Brincaê, a gente personaliza esses modelos, né, de ajuda para essas famílias, direciona para profissionais parceiros, né, para que... Inclusive, faça favor. Para que, né, os processos de conexão entre as famílias e as crianças, né, sejam melhores. E, a partir dessas demandas, a gente vai criando serviços e produtos que possam atender globalmente, né? Ainda a gente atende nesse nicho personalizado, mas à medida que eu tenha mais mães, vai expandindo, né? Então eu tenho hoje uma grande procura de mães, de bebês pequenos que precisam dessa rede de apoio para estarem junto com os seus bebês. Então, na semana que vem, eu vou organizar um momento entre essas mães que a gente vai chamar de Brinca Bebê, e aí a gente vai estar juntas em roda com os bebês brincando junto e a gente podendo conversar sobre desenvolvimento infantil. É um trabalho, né? Além de ser uma missão totalmente disruptivo. Eu não conheço nada parecido com isso. Então, olha, maravilhoso. Vai ser sucesso. Espetacular. E Daiane, você me falou em off. E eu vou revelar para todos que estão nos ouvindo. Bora lá. Dia de Fono. Você falou que não existirá mais. Como é que é isso? Exatamente, gente. Oficialmente, contando aqui nesse espaço incrível, até as pessoas estão me olhando com cara de assustado. Fiquem tranquilos. O Dia de Fono, ele mudou.
O espaço físico, a gente não vai ter mais. Aí você fala assim, mas como assim? Daí que loucura é essa? Depois de 9 anos, vocês fazem uma coisa dessa? O que aconteceram? Nesses 9 anos, nós entendemos que, beleza, a criança ia lá na clínica, minha sala preparada, todos os recursos disponíveis, aquela criança brinca, aí a criança vai pra casa. E na casa dela, ela não tem aquele recurso. Ah, Dai, mas você não mandava atividade? Lógico que eu mandava atividade. Mas era diferente do que a criança tinha conectado lá na clínica. E aí a gente falou assim, e agora? Como é que a gente faz? E aí, desde janeiro, nós estamos testando um novo jeito de dia de fono. E, inclusive, oficialmente, todo mundo está sabendo agora que sim, o dia de fono, clínica física, fechou. Mas nós chegamos ao dia de fono digital e home care. O que acontece agora? Agora eu vou dentro da casa da família. E aí a gente usa o que tem na casa dessa família. Por que dá muito mais resultado? Porque lá na clínica, às vezes era uma mãe que ia conseguir acompanhar essa família até a clínica. E aí no final da terapia, receber o feedback, as orientações, ok. Quando eu estou dentro da casa, vai o Emerson me acompanhando para fazer as filmagens, para mandar para essa família ver o que aconteceu ali, e eles ficam encantados. E o que acontece? Gera uma conexão. Eu levo a minha malinha, chega lá, fono de malinha, mas tem muitos lugares que eu nem sequer abro a minha malinha. Por quê? Porque a gente conecta com o que tem lá. E detalhe, às vezes é uma coisa simples. Aí você fala assim, não, Dai. Às vezes é um colar como esse que a fono tá usando, que tem um coração pra quem tá escutando, que a gente faz o quê? Coloca no olho e faz a conexão com a nossa criança. De forma simples. A gente usa o que tem na residência dessa família. Isso que eu ia falar, usar os recursos que existem em casa. E detalhe, às vezes tá uma avó, uma tia, um tio dormindo, vem aprender com a fono. Porque aí a gente faz algo mais sucinto, porque não dá pra ficar muito tempo, porque eles cansam, porque é um ambiente. E aí o que a gente faz? A gente ensina na prática, a gente vai pro chão. Gente, sério, as mamães que estiverem me escutando, podem falar se eu tô falando a verdade. O que acontece? A gente vai pro chão. A gente ensina essas famílias a fazer o que talvez elas nunca tiveram a oportunidade. Porque muitas vezes fala assim, mas é culpa da minha mãe. Não, a sua mãe, o seu pai te deu o melhor que tinha. Imagina o que eles não tiveram. Qual que é a mensagem que a gente diz para esses pais? Que é fazer o quê? É romper muitas coisas que são negativas. Nós somos responsáveis pela nova geração. Nós somos responsáveis pela memória afetiva. Quantas famílias que, mas é só com quem é autista? Não, é pra todo mundo isso. Tua criança tá com alteração de fala? Chama, porque a gente vai ensinar como. Que é essa a maior dificuldade. Como que são os outros serviços, os serviços em geral que você oferta, Dai? Claro, né? A questão da fonoaudiologia, mas quais os casos mais recorrentes na sua clínica? Consultoria em amamentação, porque eu também sou consultora em amamentação. E ali a gente fala que, nossa, gente, quer ver? Tanto que o nosso slogan na clínica é amamentação, ato de amor, não de dor. Quando você me trouxe isso, eu já me veio até um caso bem legal, que talvez alguma pessoa possa até se identificar. Um dos casos mais marcantes na minha vida de consultora, que como, né? Eu gosto de estudar, então eu fui estudar mais coisas. O fonoaudiólogo, ele pode atender? Pode. Só que quando a gente se torna consultora, a gente faz ainda mais específico. E eu tive um caso de uma mãe que ela chegou na clínica, aproveitar que é mês de agosto, falar de amamentação. Ela chegou e eu falei assim, tá, deixa eu entender o que tá acontecendo. O bico tava rachado, então vamos entender qual é a causa. Será que é fisioanatômico? Será que é a pega? Será que é o bico? O que tá acontecendo? E aí eu falei pra mãe, me mostra como você faz. Até aí, ok. Aí ela tirou uma fralda da bolsa, colocou do lado, tirou a bolsa, sentou, se arrumou, pegou o bebê. E a fralda não era pra colocar no seio. Não era pra colocar embaixo, não era pra colocar no rostinho do bebê. Sim, ela colocou na boca. E isso foi o que eu falei assim, eu nunca mais vou deixar nenhuma mãe sofrer dessa maneira. Ela colocou pra ela aguentar a dor. Exatamente. E isso doeu tanto em mim que eu falei assim, nunca mais eu vou deixar uma mãe sofrer. Tanto que assim, é algo que não dá tempo muitas vezes de divulgar, porque é uma falando pra outra, e em 7 dias a gente resolve, às vezes menos. Essa semana a gente falou assim, bati meu recorde. Uma avaliação.
eu já consegui ajudar a mãe, que o médico já tinha entrado com complemento. E quando a gente fala de complemento, a nossa criança é mais fácil para ela mamar na mamadeira. Por quê? Porque ela só faz um tipo de sucção. Quando ela está no seio, ela trabalha toda a região, ela trabalha não somente um nervo, mas trabalha o trigêmeo, que é responsável também pela comunicação. A gente precisa desenvolver toda essa região. Ou seja, um ato pequenininho de amamentação, ele gera várias cadeias negativas. Daí, mas para quem não tem leite, como a gente faz? De que maneira? A gente vai trabalhando, vai organizando. E é possível, sim. Então, nós temos o trabalho, sim, de consultoria em amamentação. Tem a questão também voltada do cuidado emocional, que daí é o Emerson que realiza, que ele é coach, hipnólogo e algumas outras questões. Entendi. Maravilhoso. E, infelizmente, estamos... Tudo que é bom dura pouco, né, gente? Estamos assim, nós podemos ter um replay, um bis, né? Mais para o final dessa conversa, que eu ficaria aqui mais um montão de tempo, mas infelizmente nós temos um tempo. E eu gostaria de que vocês deixassem a mensagem final para nossos ouvintes e para também as pessoas que estão nos vendo através do YouTube do Habla Empreendedora. Ana, por favor, deixe sua mensagem final para os nossos ouvintes. E aproveitando, eu quero já deixar um super abraço para os nossos ouvintes, principalmente para os homens, que eu estou assim surpresa com a quantidade de homens que têm comentado, que têm buscado. Está uma média aí de 60% de mulheres e 40% da nossa audiência de homens. Então, agradeço muito também a audiência dos homens e fico muito feliz, porque os homens fazem parte da nossa vida, então é muito importante ter a audiência de todos vocês também. Ana, é com você. Deixa sua mensagem, olhe para aquela câmera da verdade, deixe sua mensagem. Bom, já que estamos sabendo que temos homens, né, escutando, vou falar então para as famílias, né, que têm filhos, seja ali a primeira maternagem, né, a primeira paternagem ou não, mas que vocês precisam sim ter redes de apoio. Essa rede de apoio pode ser através do nosso serviço, como uma babá, pode ser um familiar que vocês tenham mais contato, amigos, mas é importante sim que toda família tenha uma rede de apoio. Eu acho que faz parte, seja para essa pessoa ajudar vocês com as crianças ou ajudar em algum quesito que vocês precisem, principalmente logo depois que um filho nasce, né? É um momento ali que mexe com muitas emoções, saúde mental, o nosso físico, rotina da casa. Então é importante sim que vocês possam ter uma rede de apoio, até para vocês conversarem também, né? É um momento muitas vezes que a mulher fica um pouco mais sozinha, então isso sobrecarrega essa mulher. Então sim, tenham rede de apoio. E você que é mulher e está escutando, se identifica aqui com a gente também, né? Quer empreender ou já empreende, o que eu posso falar para você é que siga a sua intuição, vai dar tudo certo. A gente que é mulher, mãe, empreendedora, a gente está aqui, ó, balançando vários pratinhos, e por isso muitas vezes que algum pratinho pode cair, mas fica tranquila que você com certeza está no melhor caminho aí para os seus filhos também. Obrigada, Ana, sua participação foi incrível, muito obrigada. Dani Gross, a mensagem é sua. Vamos lá então. Quero conversar então, né, com as famílias que estão ouvindo, que pela perspectiva da infância, né, que é desse lugar que eu venho falando, desse lugar que me é tão caro, de que a gente, adultos, famílias, que nós também nos coloquemos nesse lugar de aprender com as crianças, de aprender com os bebês, com aqueles que nós nos relacionamos, né? A gente tem uma tendência aí a achar, né, que estando adulto, nós temos aí sabedorias superiores à das crianças, que a gente tem conhecimentos acumulados maiores do que o das crianças, e muitas vezes as crianças podem nos convidar a olhar para coisas que a gente não está acostumado a ver. Então, reservar um tempinho na vida para olhar o filho, o sobrinho, a criança que tá brincando na pracinha,
um bebê que acabou de nascer, reservar esse tempinho e entender o que é que esse bebê faz, quais as percepções de mundo que ele tem, como ele toca os objetos, como ele se surpreende com a copa das árvores mexendo, como que ele faz de uma simples argola de madeira um brinquedo que dura uma brincadeira de 2 horas. Então, essas simplicidades que as crianças e as infâncias nos revelam, tem muito a nos ensinar. Então, eu quero deixar essa mensagem para os adultos que nos ouvem, para que a gente também entre nesse movimento, né, de olhar mais para essas infâncias e aprender com elas e entendê-las como construtoras também de cultura, de saberes que vão somente reavivar aquilo que muitas vezes, né, tá dentro da gente, a gente não encontra oportunidades de deixar extrapolar. Agradeço demais a parceria aqui com todos vocês, profissionais, que eu tô conhecendo agora e, né, a gente já criou uma conexão. Obrigada a todos também pela paciência em nos ouvirem. Dani Gross, parabéns pelo trabalho e por mais seres brincantes, momentos brincantes. Obrigada. Daiane Santos, a Fono do Fusca, a Fono Lilás. Sim. Deixe a sua mensagem, por favor. Então, hoje eu falo aos corações das mamães, dos papais, e que muitas vezes a gente fala assim, nossa, a minha criança tá com uma alteração. Ou será que está? Será que tá? Será que não tá? Se você tem dúvida, agenda. É a melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho. Muitas vezes a gente pensa, e se for? E se tiver? Ou ainda, se você pegou um laudo, e agora o que fazer? Não é o fim, muito pelo contrário. É o início de uma nova jornada, é uma vírgula e o início de um novo caminho. É saber que você pode sim ajudar a sua criança e ter a luz, a claridade, porque andar no escuro às vezes pode machucar. E se você quer, se você precisa, nós estamos à disposição, nós vamos até você, ou você pode conhecer o nosso escritório. E que sim, todas essas profissionais que estão aqui podem ajudar, porque o nosso futuro são as nossas crianças, sim. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Gratidão pela experiência, pela calma, pela compreensão e que possamos caminhar juntos nessa linda jornada. Obrigada, Daiane, pela sua participação, foi incrível também. E agora, a sua câmera da verdade é aquela ali, Dani. Manda a sua mensagem para quem está nos ouvindo. É uma coisa que lá na Florescer nós temos como primor. Permitir-se. Permita-se ser a melhor versão de si, para que os nossos pequenos se tornem a melhor versão deles. Perfeito. Permitam-se. E é isso. Que delícia estar aqui. Não é o primeiro podcast, já é o 3º, 4º. Já estou também numa rádio aí toda segunda-feira propagando isso. Permitam-se. E essas profissionais são da pesada. E por aqui encerramos mais um episódio maravilhoso do Habla Empreendedora, o programa que amplifica a voz das mulheres de negócios. Espero que tenha reverberado aí a mensagem de todas essas mulheres incríveis, hablantes, profissionais da pesada, como disse aqui a Dani Bassetti. E amanhã teremos mais um episódio do Habla Empreendedora às 14 horas, falando de legislação para empreendedoras que estão ou iniciando ou já estão com as suas empresas formadas. Tudo dentro da legislação, teremos uma advogada conversando sobre isso e também teremos um escritório contábil. Então, amanhã às 14 horas, não percam, dentro da rádio, olha, até me confundi aqui, Rádio Nova FM e também no YouTube do Habla Empreendedora. Por aqui ficamos. E quem duvida do poder da mulher com um microfone e um propósito, hein, gente? Até amanhã no Habla Empreendedora.